Sejam bem-vindos para mais um episódio do nosso Prop Talks. Você que está chegando agora vai conhecer um programa de conversa, um programa de debate sobre temas que estão, de certa forma, mudando o setor imobiliário, o setor de construção civil. A gente quer trazer no Prop Talks para vocês temas cada vez mais atualizados e olhando para frente. A gente já aprendeu muito com o passado e o Prop Talks aqui, a conversa é olhar para frente e trazer exemplos do que vai mudar, como eu acabei de falar, construção civil e mercado imobiliário. E para você que chegou agora, vai lá no nosso Spotify ou no seu canal de podcast preferido, que lá tem os episódios anteriores, onde a gente já falou aqui sobre assuntos como blockchain, já falamos sobre Open Finance, Open Economy, já falamos sobre fintechs. E o tema de hoje, Jota, foi escolhido aqui a dedo, né? Nós trouxemos um convidado que demorou para a gente ter a companhia dele, ter a honra dele nesse bate-papo aqui, mas eu tenho certeza que o tema vai agradar muita gente, porque dos nossos ouvintes tem muita gente interessada em falar sobre o que o nosso convidado vai trazer. Jota, mais uma vez, estamos juntos, vamos lá. Show de bola, Zanotto. Valeu sempre com uma entrada triunfal aí, Zanotto, nesse nosso podcast. Cara, show de bola. Chegamos à nossa quarta edição aí, né? E em breve a gente vai ter em vídeo, tá? O pessoal que acompanha a gente ouvindo no Spotify, no som, em breve a gente vai estar em vídeo também. Vamos subir no YouTube lá, o pessoal vai ver os nossos. Vai ver que nós somos também rostinhos bonitos, né, Zanotto, no mercado imobiliário. Não só a voz é bonita, né? Não só a voz, os rostos bonitos também. E aí, assim, ó, esse nosso convidado, esse nosso bate-papo de hoje, é um negócio que eu fazia tempo que eu queria falar também, porque a gente fala muito de serviço, né? Como o serviço está mudando, como, né, o mercado imobiliário, por causa da parte financeira, como a gente falou sobre Open Finance e Fintechs, ele está mudando, crédito, tudo mais. A maneira como as pessoas consomem o mercado imobiliário, será que os caras vão comprar um imóvel via blockchain ou não, né? Tudo que a gente falou nos últimos episódios. Mas pouco, às vezes, eu acho que se fala em massa, assim, né, sobre a construção em si, né? Sobre a parte de fazer um prédio, né? De levantar um prédio. E eu acho que hoje, então, a gente vai pelo menos fazer algumas provocações sobre coisas que estão acontecendo. E esse cara que está com a gente aqui, que vai falar conosco, eu já vou subir ele em segundos aqui, eu acompanho há bastante tempo, a gente conversou, fez uma live, eu acho que ano passado, logo quando começou a pandemia, a gente fez uma live com o pessoal do Antifrágil, conversou sobre o que, né, poderia acontecer no mercado imobiliário, e desde então eu acompanho ele tem uma newsletter que ele vai falar para a gente aí, que é uma das mais legais que eu assino do mercado imobiliário, eu assino várias ali para me antenar, né, e a dele é uma das mais bacanas que eu acompanho sempre. E vamos chamar então para conversar com a gente aí? Deixa eu subir aqui para falar com a gente. O Caio Lobo, o incorporador. Fala, Caio, como é que tá? Boa noite, tudo bom, Jota? Tudo bom, Zanotto? Maravilha, Caio. Muito bom estar aqui, trocando essa ideia com meus pares do mercado imobiliário. Qual o Jota falou aí, eu sou um incorporador imobiliário, eu estou bem envolvido na área, eu desenvolvo diretamente, mas eu também sou um entusiasta desse mercado, eu sou apaixonado em tudo que acontece de novo, em tudo que a gente pode trazer para dentro da nossa realidade. Então, eu faço questão de estar acompanhando. A gente tem até uma newsletter, que, igual o Jota falou, que chama Incorpora News, que a gente traz muito isso, o que é tendência de mercado, o que está acontecendo, o que nós, como incorporadores ou como players do mercado imobiliário de forma geral, ou seja, corretor de imóveis, investidor, todo mundo que está envolvido nesse meio, queira saber. Então, é um prazer estar aí, trocando mais esse conhecimento aí com vocês. Maravilha, Caio. Eu quero já aproveitar a tua chegada aí, Caio, e para quem não acompanha o teu trabalho, é importante frisar que você, ali nos teus canais digitais, ali nas tuas redes, você solta a verdade. Eu vejo que muitas vezes o que você coloca ali é o que realmente está acontecendo e o que realmente pode vir a acontecer quando a gente olha para o setor de incorporação. E eu vejo muitas vezes ali, Caio, que muitas pessoas, isso é normal, eu acho isso até saudável, divergem das nossas linhas de pensamento. Tá? Tem muita gente que chega até a nos colocar assim um desafio. Poxa, mas não sei se o que você fala é correto, não sei se o que você fala faz sentido, porque eu tenho escutado X, Y, Z, W. Partindo desse sentido, Caio,
Uma das coisas que eu queria já, de antemão, pedir para você aqui, deixar bem claro para nós aqui o Caio estuda, o Caio pesquisa, o Caio é uma pessoa que está olhando para os movimentos da incorporação, não só no Brasil, mas no mundo. Tem algum desafio ainda para o setor de incorporação que a gente vai ter que passar por ele para poder, digamos, ter uma próxima década mais saudável? Bacana. Desafio a gente tem vários, né? Se for pensar de desafio, o que a gente está passando, a gente tem muita vantagem também, não falar só de coisa boa, a gente tem muito acesso à informação. Então, até bom que você falou, a gente está botando muita informação, falando tudo disso, isso é até um privilégio, porque a gente consegue antecipar muita coisa, consegue estar por dentro de muita coisa que antigamente a gente não conseguia. Então, até pensando nisso, o que é o maior desafio hoje? Pensando no lado direto do incorporador. Custo. Eu acho que todo mundo que está me escutando, que está fazendo alguma obra ou fez recentemente, está bem traumatizado com o aumento exponencial de custo. Eu, por exemplo, não vivi a superinflação no mercado de trabalho. Eu não estava construindo ali em 89, 90, 91. Eu não sei, eu já estudei muito sobre ela e sei o tanto que foi difícil para quem construía nessa época. Mas eu acho que de tudo que a gente já passou, de 10, 15 anos para cá, essa é a pior fase de inflação, ou seja, a inflação na construção ela está muito marcante para todo mundo. Muita gente se planejou, fez uma viabilidade bem feita, pensando em dados históricos e tudo mais, e a gente está tendo uma quebra ali de expectativa, né? Isso de forma geral. Então a gente está tendo que se readequar na marra, e isso, por um lado, é ruim, porque digamos assim, isso financeiramente é muito negativo, mas por outro lado, a gente está olhando muito para as construções, a gente está olhando muito para os nossos processos. Então, digamos assim, toda crise tem a dor e tem um crescimento, né? Então, eu acho que pensando no lado ruim, respondendo diretamente a sua pergunta, eu acho que a maior preocupação, de forma geral, para o setor da construção e da incorporação hoje é custo. Como conseguir equilibrar custo, sendo que a gente tem aumento todo mês? Foi sexta-feira, eu recebi a carta da concreteira e da cimenteira falando de reajuste de 10%, sendo que no mês passado tinha tido um reajuste de 15%, no outro mês mais um de 10%. Então é uma coisa que não tem como nem a gente prever. Você ter, igual, foi mais de 100% de aumento no aço em 12 meses, são várias coisas que nem no pior cenário a gente previa. Mas do nosso lado, como empresários, como empreendedores, o que a gente tem que fazer? Receber a dificuldade, o desafio e pensar, beleza, esse é meu desafio, como eu vou me portar daqui para frente? O que eu posso fazer? O que é do meu controle para fazer que eu consigo reverter, pelo menos em parte, essa situação? Aí o que a gente traz muito para a discussão é isso, né? Beleza, o aumento de custo não é nem meu, é para todo mundo, é uma coisa que está generalizada. E, Jota, é bom ouvir isso que o Caio acabou de falar, porque é o seguinte, né? O setor de construção civil, ele é a mola mestre da economia, né? A construção civil parou para tudo. E aí ele fala o aumento que teve nos insumos. Cara, só por curiosidade aqui, eu tive incorporador que me procurou para pedir aonde que eu poderia indicar um fornecedor para ele comprar aço, que em um determinado momento o aço estava acabando, estava esgotando. Outro me liga e fala que preciso comprar cimento, ou seja, o setor de construção civil, ele, além de empregar muita gente, acho que a gente já passou aí dos 2, 3 milhões de empregos formais mesmo no setor de construção civil. Não sei, Caio, você deve ter um número mais atualizado, o quanto isso faz parte do nosso PIB. Acho que a última vez que eu vi era 4, 5% do PIB estava na construção civil. Não sei se esse número aí diminuiu, aumentou, não sei. Mas esse é um dado que eu tenho. Oi, Caio, diga. Se eu não me engano, ele está chegando a 7. Chegando a 7. Poxa, o dado que eu tenho é de 2018, então eu estou bem defasado aí, né, com esse dado. E é legal ver esses apontamentos do Caio, Jota, porque não é só pensar o produto final, né? Ele tem todo um caminho, toda uma jornada até a entrega do produto, ou seja, o que o Caio fala começa 5, 6 anos antes de você ver a coisa pronta. Exatamente. E todo mundo acha que a gente só trabalha a coisa pronta, né? E puxando um gancho já disso que tu falou, Zano, que o Caio estava falando também, que eu acho que vai conectar. Quando a gente pensa em incorporação, né, em construção,
Eu que venho da parte do depois, né? Eu venho da parte de venda dos imóveis prontos, né? E, e aí a gente sempre pensa assim, pô, as coisas estão mudando muito rápido, né? As pessoas elas estão mudando muito rápido a sua maneira de consumir imóveis, né? Até pouco tempo atrás se falava que, pô, o aluguel vai dominar e todo mundo vai morar de aluguel, aí veio a pandemia, a galera preferiu o imóvel maior, mais afastado, aí volta para o aluguel. Tem muita coisa acontecendo e muito rápido, né? Acho que a gente não tem nem como dizer o que vai acontecer, porque está acontecendo várias coisas ao mesmo tempo. E quando a gente fala de o preço, né, está muito caro e precisa achar uma forma de diminuir esse custo, eu conecto então esse ponto das pessoas estarem mudando e o imóvel ter que ficar pronto cada vez mais rápido para te conseguir acompanhar essas mudanças, ou ele ser cada vez mais modular. Aí eu jogo aqui para vocês pensarem junto comigo o que está acontecendo. Eu tenho visto algumas coisas fora, principalmente daqui, mas nada muito efetivo, sabe? Assim, cara, isso está sendo feito em escala. Mas vocês têm visto alguma coisa que está feita em escala em termos de tecnologia, de fato, para construção, já aplicada em grandes obras, para que daí a gente consiga diminuir custo, porque a tecnologia, naturalmente, ela aplicada em setores, ela diminui custo, né? Porque ela ou elimina cadeias, ou ela simplifica algum processo, para diminuir custo, diminuir tempo de construção também. Tu tem visto alguma coisa, Caio, já aplicada em escala, assim, no Brasil ou fora, né? Principalmente aqui? Sim, uma tendência da construção, eu acho que desde quando eu fiz meu primeiro estágio, muitos anos atrás, na engenharia, falava-se muito que o futuro da construção estava na industrialização e na modulação. O que isso quer dizer? A atividade de construção civil mudou muito pouco vamos supor assim, da década de 40 até a década de 90. É lógico que melhorou o insumo, melhorou alguma coisa, mas continuou manual. Ou seja, o pedreiro, o bom carpinteiro, todos aqueles continuavam sendo figuras muito importantes dentro do processo. E o que acontece mais urgente agora, igual eu falo, essa mudança é agora? Não, mas eu acho que com praticamente tudo houve a necessidade, está havendo a necessidade de acelerar esse tipo de mudança. Então, assim, falando um termo mais chulo, né, quando a água bate na bunda, é que todo mundo tem que correr né? e se mexer. Então, a gente está no momento, igual falou, o custo está muito alto, nós incorporadores, de forma geral, nós estamos mais propensos a olhar para algumas mudanças. Ou seja, eu estou confortável, eu tenho meu pedreiro que está comigo aqui, tem mais de 15 anos, eu tenho minha equipe aqui, eu estou confortável, mas de repente, quando eu tenho um salto no custo, aí eu falo, peraí, se eu continuar desse jeito que eu estou, pode ser que meu negócio não seja sustentável daqui para frente. Então é hora que a gente para olhar. Então eu particularmente gosto muito dessa área, eu começo a ver com mais bons olhos algumas coisas e a gente vê o que o pessoal está testando por aí. A nível de Brasil, a gente vê muito, por exemplo, de uns anos para cá, igual eu falo, quando eu saí da faculdade, nem existia parede de concreto moldado em loco, que é uma tecnologia que você faz com formas, ou formas metálicas, ou de outros materiais, e você concreta, você não usa parede, você não usa alvenaria tradicional, com tijolos. Ou seja, houve essa mudança até antes da pandemia e hoje a maioria do segmento popular do Brasil já usa esse tipo de tecnologia. Então é uma coisa que eu estou falando, que existe há menos de 10 anos e hoje talvez seja maioria nas grandes incorporações. Só que a gente está tendo uma necessidade de mudar, inclusive essa. Então está aparecendo vários estudos, várias coisas pelo Brasil, e até falando bem de custo mesmo, eu acho que quem sofre mais com custo é o segmento popular da habitação. Quem está acompanhando sabe quão penalizado está sendo o Casa Verde e Amarela agora, por simplesmente a conta não está fechando. Os insumos estão aumentando, você tem um teto ali de valor de venda, de valor de viabilidade, você não consegue repassar para o cliente, igual no médio e alto padrão, então você vai espremendo a margem. O que é a saída? Vamos mudar o modelo construtivo. Então, a gente está tendo muita iniciativas pontuais ali, de testes mesmo. Eu acho que uma boa de eu trazer aqui é do pessoal da Tenda, lá, o Rodrigo Osmo, lá, que é o cara que eu sou fã dele. Ele veio muito trazendo essa ideia de totalmente industrializada. Eles criaram uma fábrica para produzir casas em wood frame. Então, é basicamente aquela casa que a gente via nos Estados Unidos ou em outros lugares, casa de madeira mesmo, que a gente isso nunca vai pegar no Brasil. Agora está tendo uma necessidade, ou seja, ou pega ou o popular não vai ter como comprar casa.
Então, assim, a gente vem falando também das impressoras 3D, que no futuro vai substituir a mão de obra, barateando a questão da mão de obra e tudo. A gente vem falando de vários itens, várias tecnologias dessas que podem mudar o setor. Sim. Então, do nosso lado aqui, o que a gente tem que fazer é ficar atento. O que vai desenvolver mais daqui para frente, né? E até você falou desculpa, só para Vamos lá. Um paralelo, você falou quem mais sofre, né? Sempre, claro, é quem não tem muita elasticidade de colocar o preço embutir o preço no consumidor final. A gente tem um problema, claro, nessa questão do popular, porque mesmo que se aumente o teto para poder colocar um pouco mais de valor, mas aí você vai acabar afetando um pouco o poder de compra de quem realmente deve comprar, né? Não adianta, né? Tem que ficar dentro do valor possível de financiamento. Mas aí tu falou da impressão 3D, teve agora há pouco, acho que foi esse ano até, que saiu uma notícia de um condomínio, né, que vai ser construído, ou está sendo construído lá em São Francisco, todo de impressão 3D, né? Mas aí tu vai ver o preço do condomínio, ele é um condomínio só para milionários, né? Eu não lembro qual é o valor, mas são alguns milhões de dólares de compra de cada casa. Então, até mesmo a tecnologia que vem, às vezes, para deixar mais barato e mais rápido, né? Melhorar o processo construtivo, ela acaba sendo ainda, quando ela está num estágio inicial, um privilégio para poucos, né? E por isso até que eu perguntei da questão da escala, porque não é fácil, né, ainda de tu fazer. Então, uma casa assim acaba ficando para quem realmente tem mais condições. Ele entrou no hype, né? Ele não entrou muito na parte de ser mais em conta, né? É o hype agora para poder consumir, né? Só que existe uma diferença até do hype aí. É diferente você sair um iPhone novo, você comprar. Quando você fala do real estate, do mercado imobiliário, é muito caro ser hype, é muito caro ser de vanguarda. É para poucos mesmo, né? É para poucos mesmo. Então, tudo que a gente vê não é uma tecnologia que está chegando agora. Bancar essa tecnologia é muito cara. Tudo que a gente vai desenvolver, o desenvolvimento em si é muito caro. Então, assim, eu sou um incorporador médio. Eu vejo, eu tenho muitos pares de incorporadores que a gente discute também. Será que isso vale a pena? Será que não vale? Então, o que eu recomendo sempre para todo mundo se é uma tecnologia ainda em desenvolvimento, eu acho complicado a gente adotar. Assim, a gente pode fazer testes, falar, vou fazer um teste aqui, é só uma mudançazinha na minha obra, mas, por exemplo, eu tenho o meu negócio, ele é sustentável por aquela forma de construção. De repente, mudar isso tudo, fazer uma aposta, para quem não tem digamos assim, a robustez financeira para manter, é muito complicado. Então, eu falei aí o exemplo da Tenda, que é uma das maiores incorporadoras do Brasil, e eles estão arriscando alto, que até para eles é um risco alto. Imagina para um construtor de pequeno, médio porte, um incorporador menor, digamos assim, ser sim de vanguarda. Isso pode ser um tiro no pé muito grande. Então, o que a gente vê muito a gente tem que acompanhar, tem que fazer pequenos testes, mas é difícil ser hype nesse mercado, ser difícil. Claro. Eu lembro até eu gosto de um exemplo até da Vivo, na época daquela briga de tecnologia de celular e tal, que a Vivo investiu muito na tecnologia CDMA, que é uma tecnologia que na época não perdeu para o SIM, né, para o chip, e acabou que todo investimento que a Vivo fez, como ela era robusta financeiramente, ela conseguiu voltar atrás e ainda usar a tecnologia que se mostrou mais eficaz, que foi o SIM. Então, a mesma coisa de hoje. Não adianta eu, como construtor isolado, pequeno, querer impor uma tecnologia, sendo que existe toda uma cultura do mercado imobiliário, existe todo um ecossistema ali, né? Eu preciso de fábricas produzindo aquilo, eu preciso de softwares para me ajudar naquilo, é todo um ecossistema que é um pouco complicado trazer os pequenos para a vanguarda, né? Porque eu acredito que quando o Jota fala de escala, né, na minha visão, Caio, para quem está 21 anos no setor de construção civil, eu nunca tive a oportunidade de incorporar, mas sempre trabalhei em incorporadoras e hoje, depois aí os últimos 6, 7 anos, aí na função de executivo e empreendedor. Mas eu sempre acompanhei a incorporação, né? E eu acredito que escala para onde você tem tijolo, areia e cimento empilhado é difícil. Porque no final do dia, você vai ter um produto que alguém vai habitar, que alguém vai usar, e não dá para você replicar isso no modus operandi que a gente está vendo aí com produtos e serviços que utilizam muita tecnologia. Não dá para você fazer isso. Apesar que
Como você bem citou aí, Caio, existem métodos construtivos que possibilitam rapidez, mas não possibilitam escala ainda. Não dá para você falar assim, bom, eu vou construir um prédio de 10 andares, um ao lado do outro. Bom, na China os caras constroem lá em 29 dias. Tem já um experimento disso. O cara criaram um edifício de 10 andares em 29 dias. Ok, beleza, mas faz isso a cada dia, colocar um, não vai. Não tem sustentação financeira, humana, projeto, não tem como fazer isso. Não dá para replicar, ainda não dá para replicar. Mas quando você olha para métodos construtivos e novos materiais de construção dentro do canteiro de obra, Caio, a gente percebe que existe uma luz ali, né, quando a gente brinca no fim do túnel, que é possível você diminuir até mesmo o custo, diminuir tempo e entregar maior valor para quem vai usar do produto que você está concebendo. Quando você tem estudado, tem conversado, até mesmo com seus pares aí, você está em Goiânia, é isso? Isso. Tá, você está num centro muito bom, você está num mercado bastante ativo. E quando você conversa aí com seus pares, e eu gostei de uma frase, eu queria que você continuasse falando dela assim, cara, quando a tecnologia ainda é nova, não vamos adotar, vamos esperar. Vamos deixar ela maturar, vamos deixar ela ser utilizada por alguém que vai mostrar para nós os caminhos a seguir. Mas quando aquela tecnologia que já deu certo pode ser trazida para dentro do nosso negócio, é o momento da gente ser vanguarda, é o momento da gente fazer acontecer. Então, quando eu falo de tecnologia e coloco o Caio aqui no centro do debate, eu pergunto, Caio, qual que é, digamos, a próxima tecnologia ou aquela que você está vendo que, cara, realmente isso vai fazer sentido no canteiro de obras, isso vai fazer sentido no empreendimento pronto? Tem alguma coisa? Eu sei que você falou aí da impressora 3D, eu sei que você já comentou de algumas, mas, cara, ainda assim fica distante para a gente olhar o setor de incorporação com uma tecnologia de fato que muda. Mas será que tem alguma que está vindo aí que realmente pode mudar? Então, tem algumas. Eu, particularmente, acredito muito pelo que até falou, na impressão 3D. Não da forma que é hoje, é lógico. A gente está num começo de tecnologia, vai se desenvolver muito. Por que eu acredito nisso? Acho que qualquer incorporador, qualquer construtor, qualquer engenheiro que está me ouvindo aqui, se você conversar meia hora com ele, ele vai reclamar para você da mão de obra. Ah, minha mão de obra não é qualificada, eu treino e não consigo reter por mais que eu tente. Porque é um efeito mundial. A gente está vivendo que talvez Estados Unidos, Austrália e tudo mais passou 20, 30 anos atrás. Que a mão de obra não quer aquele tipo de serviço pesado mais. Exato. Então é um pouco urgente. A gente não tem mais o cara para ficar o dia inteiro carregando carrinho de cimento e tudo. Isso está acabando. Muita gente ainda não entendeu isso. Cara, você não vai ter daqui 10, 20 anos servente na obra. Isso está acabando. O cara hoje tem acesso à informação, ele vai arrumar outras formas de ter seu sustento, que não vai ser um trabalho tão pesado assim. Igual falou, olha, fico até vendo, antigamente falava-se muito em boia fria, que é o cara que estava lá na cana-de-açúcar sendo picada por cobra e tudo, e as máquinas foram substituir. Nenhum boia fria sente saudade do trabalho dele, não. Hoje ele está fazendo outra coisa. Porque aqueles tipos de trabalho vão sendo substituídos. Então você me pergunta, o que você acha que vai vingar? Eu acho que assim, não dá para te precisar a tecnologia exata, mas vai ser a substituição do trabalho pesado. E eu acredito muito, a gente usa a impressora 3D como um nome, que fica até um pouco, você pensa até numa impressora ali, imprimir, mas assim, são máquinas que na verdade vão substituir a própria mão de obra do serviço pesado. Então, independente do custo, mesmo que o custo não tivesse trazendo essa urgência de tecnologia de hoje, a gente teria que estar repensando na mão de obra, porque é uma escassez cada vez maior e para aumentar o volume a gente não vai conseguir. Vamos ter que passar por essa transição de mão de obra sem qualificação para máquina, ou seja, todo serviço que não exija qualificação, que seja um serviço totalmente braçal, ele vai ser substituído por máquina, por robô, por impressora 3D, o que seja. Aí a gente até teve um exemplo que eu vi esses tempos, porque a gente tem até o Jota falou aí de um condomínio inteiro em São Francisco, impresso 3D, mas ainda são impressoras que imprimem aquela argamassa, que ela ainda tem muita limitação.
Sim. Agora, na Holanda, teve um caso específico deles conseguirem imprimir uma ponte metálica em 3D. Ou seja, foi um primeiro caso de um material rígido. Eles conseguiram imprimir um material rígido. O que eu falo rígido? Que você conseguiria, às vezes, fazer um prédio inteiro, fazer um arranha-céu daqueles de Balneário Camboriú lá, todo com uma impressora 3D. Sim. Então, assim, é uma disrupção que, ao mesmo tempo que parece distante, eu acho que não é tanto pela urgência que a gente tem de substituir o trabalho pesado. Então vai ser, automatizar, né? Onde tem repetição, trabalho pesado vai ser automatizado e vai ter maquinário. Máquina, né? Não, maquinário não. Maquinário já tem, né? Mas vão ser máquinas coordenando as tarefas e dizendo como fazer, de que forma fazer e o que entregar, né? Ou seja, por uma necessidade mesmo, né? Por uma necessidade, Jota. Isso que o Caio falou, às vezes eu penso nesse tipo de problema, digamos assim, que é uma evolução do mundo, né? As pessoas elas acabam tendo acesso à informação e aí, né, tu te questiona, né, se não tem alguma coisa melhor para te fazer, né? E os trabalhos mais manuais mesmo que empregam muita força acabam ficando, o filho do pedreiro, que normalmente também pedreiro seria, né? Ele acaba pensando, não, e se eu for por um outro lado, né? E realmente tu tem uma escassez. Eu não sei como é que Caio, dentro do canteiro de obras, assim, mas eu, quando vejo, né? Como eu participo bastante dentro do mercado imobiliário, vou sempre em obras também, construção, mas ainda não incorporei também, mas é uma coisa que a gente vai fazer em breve, né, Zanotto? É uma ideia pra gente fazer também. Mas... Por isso que a gente está ouvindo o Caio para aprender. A gente está com o melhor mentor aqui, né? Se precisar de mim, tô o Caio tem, inclusive, uma mentoria ou é um curso, Caio, que tu lançou agora há pouco tempo, que eu vi que tu postou lá? É um curso. Na verdade, não está nem aberto agora, mas o grande, assim, desde quando eu comecei a produzir conteúdo, expor mais, eu recebia muita a dúvida, isso aí não é nem a ver com construção de forma geral, tinha muita gente que sabia fazer a parte técnica, mas não entendia da estruturação financeira de negócio. Você aí, Jota, que fez a startup, você sabe até que desenvolver o aplicativo é mais fácil do que pensar no todo. Então, assim, eu ouvia muito, eu sei fazer obra. Eu falo, tá, mas fazer obra é um pedaço da incorporação. Você tem que entender todo o processo. E a maior dor das pessoas dentro desse mercado era a parte financeira. Tá, peraí, aonde que eu preciso? O meu prédio vai custar 30 milhões. Então, só quando eu tiver 30 milhões que eu vou conseguir fazer um prédio? Aí você fala, não é bem assim. Existe uma estruturação financeira. Aí eu comecei a ensinar, até esse curso que você falou aí, é um curso sobre incorporações imobiliárias financiadas, ensinar as estruturações financeiras possíveis. Fantástico isso. Para que quem tenha vontade de incorporar, incorpore com um recurso mais saudável, né? Bacana. Esse aí, Zanotto, que a gente vai comprar do Caio na próxima turma que ele abrir, tá, Zanotto? Pra gente aprender a fazer. Não, e é legal ouvir isso, porque todo mundo começa de trás para frente, né, Caio? O cara que quer fazer uma casinha, ou o cara que quer, de repente, fazer um pequeno condomínio de casas, um horizontal, e de repente ele pensa ali numa moradia de estudantes, o cara começa de trás para frente. Ele vai primeiro na prancheta do arquiteto antes de ir para a planilha do financeiro, verdade. né? Verdade. Exatamente. As pessoas, isso eu acho que é muito por desconhecimento. As pessoas não entendem que o funding do negócio ele varia de acordo com o projeto. Então, primeiro, você não consegue pensar num projeto sem estar com funding casado. Seja recurso próprio, seja fundo, seja banco, a gente sempre tem que pensar com uma coisa conjunta. O projeto de forma... Até vai ser em etapas, não vai ser etapas, vai ser 24 meses, 48. Então, assim, existe essa demanda, até por isso que eu criei esse curso lá, para instruir, porque muita gente é técnica na parte de obras e tudo, mas não tem essa oportunidade, até porque a faculdade nenhuma te ensina sobre funding, sobre recurso e tudo mais. Mas Caio, falando agora pensando... Pode Jota, seguir, vai lá. Não, segue o baile. Não, eu estava pensando aqui em tudo que o Caio fala, em todos esses primeiros aí 30 minutos da nossa conversa, e é impressionante como é o rolo compressor da inovação, né? O rolo compressor da inovação, ele enxerga o caos em mercados já estabelecidos e ele percebe assim, cara, eu posso fazer diferente. E que ponto que eu quero chegar, Caio?
Se a gente fizer um contraponto aí com todos os outros segmentos da economia, então você vai para vestuário, alimentação, você vai para transporte, você vai para todos os outros aí que nós somos usuários e consumidores, a gente percebeu que foi fácil aderir, mas foi muito difícil conceber, porque em qualquer setor de atividade econômica você tem entraves, você tem burocracias, você tem obstáculos para se chegar, de fato, a ter uma ponta da tecnologia resolvendo uma parte do problema. E aí eu olho para o setor de incorporação e penso, cara, em quanto tempo mais a gente vai criar dificuldade, a gente vai criar obstáculo para mostrar para todo mundo que está envolvido, direto ou indiretamente, dentro do setor de incorporação imobiliária, que chegou o momento da mudança. Então aí, Caio, eu volto lá no começo da nossa conversa, quando você falou da mudança. A mudança está aí na frente. A gente tem que olhar para a mudança e falar, cara, eu preciso mudar. Porque se eu não mudar, alguém vai mudar comigo. E aí a gente muda tudo. A gente muda as empresas, a gente muda as pessoas, a gente muda a maneira de conceber os produtos, a gente muda a maneira de planejar, de projetar. E recentemente, aí eu estava falando com o Jota, numa dessas conversas loucas que a gente tem por Porto Alegre ou por aqui online, a gente começou a falar muito sobre qual que vai ser a próxima virada, né? O próximo ciclo do setor imobiliário. E aí a gente se deparou com o seguinte, cara, para mudar, só se o incorporador, o construtor, resolver assumir risco. Então, margem está cada vez mais enxuta, insumo, como você já colocou, subindo cada vez mais, falta de mão de obra. E aí fica aquela pergunta, a inovação, de fato, ela vai resolver o problema ou parte do problema da incorporação? Ou ainda vai demorar para que o incorporador olhe para isso e diga, cara, eu preciso assumir esse risco. Tá na hora de eu assumir risco. Como é que você tem enxergado os seus pares aí? Os que você conversa talvez tenham a mesma mentalidade que você, mas outros percebem que chegou o momento de assumir risco ou ainda estão segurando a corda aqui falando, a hora que estourar eu corro? Como é que está isso? Até bom você falar, Zanotto, o mercado de incorporação ele é muito tradicional. Quando você analisa os principais players, eu não estou nem falando dos incorporadores normais, dos grandes players. Você pega ali o Eli Horn da Cirela, você pega várias pessoas, é bem aquela mentalidade do cara, digamos assim, bem... o fluxo de caixa dele é muito protegido. Exato. Então, Sim. é o pessoal que geralmente veio de baixo, aquela cultura até judia de acúmulo, de fazer uma coisa bem gradual. Então, isso é difícil você tirar do incorporador. Porque, por exemplo, o incorporador que é mão aberta demais, ele geralmente nem começa. Então, existe um ciclo, porque é um negócio de longo prazo, é um negócio que tem que ser maturado e tudo. Então, assim, de forma geral, dos meus pares, todo mundo olha assim, eu preciso mudar, mas eu não posso comprometer meu negócio principal, porque querendo ou não, é o que me sustenta, é o que sustenta a minha empresa. Então, o que está acontecendo eu não vou abrir mão do que eu tenho hoje e migrar 100%, eu não vou dar uma virada de chave assim. Essa virada, ela vai vir gradual. Fazendo teste. Aonde já está o meu alcance, por exemplo, eu vou falar um exemplo até trivial, mas a assinatura de contrato com assinatura digital. Até pouco tempo atrás, ninguém fazia. Hoje em dia, naturalmente, todo mundo está trabalhando. Por quê? Porque ficou uma tecnologia ao alcance. Hoje a gente tem várias plataformas que disponibilizam isso e ficou mais fácil. Então, eu mudei minha empresa porque foi um processo menos traumático. Então, eu acho assim, mudar tudo, falar assim, não, o que eu estou fazendo hoje eu vou fazer totalmente diferente. Mas eu acho que não vai acontecer. O que vai acontecer é uma migração gradual. Então, se hoje o meu processo de vendas, meu relacionamento ele está mais automatizado, eu tenho softwares melhores, eu tenho acompanhamento melhor, eu já estou conseguindo essa parte. Mas na obra eu ainda tenho um pouco de dificuldade, até por questões trabalhistas e tudo, de mudar algumas coisas. Mas a partir do momento que eu tenho a possibilidade de trocar algumas coisas por máquina, automatizar alguns processos, eu vou automatizando. Eu não preciso esperar o ponto da virada de hoje eu tenho, sei lá, 400 pessoas numa obra e amanhã eu não vou ter ninguém. Não vai ser assim. Eu acho que dá 400, você vai para 380, vai para 330, vai para 290, então vai ser um processo gradual, que às vezes daqui 10, 15 anos a gente olha para trás e enxerga, nossa, mas
aconteceu essa mudança, mas eu acho que não vai ter um ponto de virada, assim, um ponto Certo. de estamos aqui, de repente mudou tudo. Até, como você falou, se tu pegar as grandes incorporadoras, não é assim que elas fazem, né? A gente pegando... eu gosto muito você falou da Tenda, eu gosto muito da Tenda também, da Cirela, MRV, eu sou muito fã do que o pessoal da MRV faz, né? Da família Menin ali, todos os negócios que eles fazem. Eu acho que eles apostam muito, né? E são muito bons de mídia também. E não posso deixar de falar, de citar, claro, o Franco, né? O Alexandre também para mim, é o cara que iniciou, né, algumas coisas que a gente não via no mercado. Muito também em branding, né? Ele é muito bom em fazer isso também. Mas ele começou a inaugurar coisas que a gente não discutia no mercado. E claro, né? Ele está em São Paulo, numa grande cidade. É mais fácil dele propor mudanças, né? Pegando esse gancho falando do Frankel, que eu gosto muito também das coisas que ele faz, e aí trazendo para a parte da entrega do imóvel. A gente falou bastante da construção, né? Que eu acho que é um desafio. E como você bem falou, Caio, são coisas que vão acontecendo ao longo do tempo, né? Vão sendo experimentadas e elas vão melhorando o processo construtivo, vão substituindo a mão de obra. Acho que ainda tem um caminho. Mas falando da parte da entrega, né? Construiu o imóvel, ficou pronto. Aí a gente tem visto muita mudança, né? Porque, claro, né, chegou no consumidor final, tu chegou na mudança mesmo, né? No que o consumidor está sedento e está querendo. Como é que tem sido? Eu tenho acompanhado muito, assim, porque eu gosto muito de arquitetura, eu gosto muito de construção, assim, entregar esses imóveis com mais automação, entregar o imóvel com mais serviço. Isso tem sido, olhando de novo, né? O Frankel lá em São Paulo faz isso porque o público, né, acaba comprando mais fácil. Mas trazendo para Goiânia, por exemplo, eu tenho visto muito aqui em Porto Alegre, o consumidor mais médio, baixo padrão. Tu tem visto uma necessidade, o consumidor está pedindo para ter imóveis diferentes do 2 dormitórios, sacada churrasqueira, do natural, assim? Ele está pedindo mais coisa na entrega dele em termos de inovação, de tecnologia? Tem muita coisa que já está acontecendo. Acho que até a cultura do delivery trouxe muita novidade aí em relação a como receber, como fazer, até no próprio lazer, já tem aeroporto de drone, tem um monte de coisa. Os prédios, de forma geral, eles estão vindo mais preparados para isso que você está falando, para necessidades que o consumidor vê, que antigamente não existiam, que agora já, digamos assim, já se pagam. O pessoal percebe valor nesse tipo de coisa. Exato. O grande problema, aí até defendendo um pouco a classe dos incorporadores, não é que a gente não queira inovar sempre. A gente sempre quer inovar. O que foi interessante, eu sou também um consumidor. Então, o que eu acho interessante para o meu modelo de vida, eu quero botar nos meus produtos. Mas isso funciona a partir do momento que há uma percepção de valor de quem está comprando. Então, assim, se eu colocar determinado item, determinada tecnologia e não houver um valor percebido, não faz tanto sentido, porque eu acabo botando uma coisa que não me agrega. Então, a nossa maior pesquisa ativa é tentar entender essa tendência. O que o pessoal está vendo de valor no que eu estou entregando. Se é um acabamento melhor, se é uma automação, se é aquilo. Então, isso também, igual você falou do Frank, que é do mercado bem localizado ali, na verdade, nas melhores áreas de São Paulo, bem localizado, a gente tem que entender que fora de São Paulo existe um Brasil muito grande. Eu fiz faculdade em Florianópolis, então eu tenho, assim, minha segunda casa é Floripa, então eu tenho um conhecimento muito grande do mercado imobiliário de lá, trabalhei em incorporadoras lá, e hoje eu estou aqui na região de Goiânia. A gente vê diferenças brutais da cultura, do que é valor de um leito. Então, assim, o mercado imobiliário é local. Então, não quer dizer que um microapartamento com lavanderia, que faz muito sucesso na Faria Lima, vai fazer, às vezes, no Maranhão, ou vai fazer, às vezes, no Paraná. Então, a percepção de valor, ela não é também de uma forma geral. Cada região, cada micro-região, ela vai tendo uma aceitação melhor de algumas coisas. Então, isso, na verdade, eu acho uma grande vantagem para os pequenos e médios incorporadores, que como a gente conhece muito mais do nosso mercado, Exato. A gente tem uma tendência muito maior a entender nosso público, entender o que ele quer. E falando de inovação, a mesma coisa. Eu vou inovar, mas espera aí, meu público vai perceber valor nessa inovação? Eu, às vezes, tenho mais habilidade para isso, vivendo aqui, sendo daqui,
do que, às vezes, a própria Vitacom resolver construir numa região de Goiânia, ela não vai, às vezes, entender tão bem esse público. Tá aí um Muito ponto bom. bastante sensível, cara. Tá um ponto bastante sensível. Ô Zanotto, rapidinho, uma pequena história, que isso tu falou de regional, Caio, só uma história, não é uma pergunta. Eu lembro que uma vez eu conversei com um incorporador aqui em Porto Alegre, e ele tinha um grupo espanhol que queria investir aqui em Porto Alegre, fazer alguns empreendimentos pensado para executivo e tal. E aí os caras vieram com uma planta super inovadora, assim, um conceito tipo Max House ali, né, aberto e tal. E eu lembro que uma das coisas que eles queriam bater o pé, que na hora que veio para essa empresa aqui para ver se eles tocariam o projeto, eles mudaram o projeto botando uma churrasqueira na varanda, né, na sacada. E aí o pessoal espanhol lá, não, porque não pode, porque o nosso desenho é assim. Aí isso vem a regionalidade que tu falou, né? Aqui no Rio Grande do Sul, se tu não bota uma churrasqueira na varanda, tu, assim, ou tu vende muito barato, porque daí vende para a galera depois botar para alugar e conseguir alguma rentabilidade, ou tu nem faz, né? Porque tem que ter uma churrasqueira na varanda. Então é bem esse negócio de conhecer a região, né? Não adianta tu querer inovar, super inovar, mas tu não conhece o público, né? Pode seguir, Era o que eu ia, não, é o que eu ia comentar, o ponto sensível do mercado, né? Não Mas é, não é não adianta produto. botar uma automação e não botar churrasqueira na varanda. não É adianta, isso, não é adianta. isso, é isso, Caio, é isso mesmo. Porque, olha, o ponto sensível do mercado não está no produto. O ponto sensível no mercado, o que faz a diferença entre você ter um produto que vende e vende bem, e você ter um produto que vende, mas vende mais ou menos, é como você interpreta a definição de uso do teu cliente ali. Como é que ele vai usar? É, 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 é até engraçado isso. Também tem uma pequena colocação em forma de história aí, Jota. Já que a gente está contando história, vamos contar a história. Quando eu passei ali pela Tem Tecnisa, pouca eu fiz história um para contar, estudo. né? Tem pouca, 21 anos, né? Quando eu passei pela Tecnisa, Caio, isso foi 2010, 2011, a Tecnisa para mim foi uma escola de inovação tremenda. Na época, eu me lembro que o meu departamento não falava de obra, não falava de construção civil, a gente falava do que poderia gerar tendência dentro da Tecnisa em produto e a gente percebeu muitas vezes que, cara, o produto é o produto, vai ter ainda apartamento, casa, vai ter muita gente ainda comprando isso, mas vamos pensar nas pessoas, né? E eu fui fazer um estudo. Fui fazer um estudo no mercado imobiliário brasileiro. Olha, 2011 foi isso, cara. 10 2011. anos atrás, caramba. 10 anos. Fui fazer um estudo que rendeu para mim algumas anotações muito boas. Só que 10 anos para cá, muita coisa mudou. O que não mudou em 10 anos, tá? Mas eu me lembro que, assim, Caio, a gente tinha algumas praças de atuação muito forte em São Paulo, estava em Curitiba e estava em Manaus. Tanto que depois Manaus foi abandonado no sentido de sair de Manaus e ficou com Curitiba. E até recentemente Curitiba ainda a Tecnisa atuava. Cara, eu comecei a fazer um levantamento do que atraía o público comprador e comecei a desenhar. Pô, puta, se eu quiser ir lá para a região sul, Florianópolis, se eu quiser ir para Porto Alegre, eu tenho que ter churrasqueira. Se eu quiser ir para continuar em Curitiba, o curitibano, o cara é um cara que ele olha para a fachada. Ele não se importa tanto com o ambiente em si, mas a fachada é importante. Isso há 10 anos. Hoje deve ter mudado muito. Então deve ter alguém de Curitiba nos ouvindo aqui que fatalmente vai contestar essa minha informação. E quero que conteste mesmo, porque a gente precisa estar atualizado. Quando eu olhava para o Nordeste, eu olhava ali, o cara de Fortaleza ele quer uma sacada, né, para estender a rede. Então, essas particularidades, essas regionalidades do Brasil, é que muitas vezes faz com que a inovação se perca no processo, porque a gente não atende o cara que vai usar. E, Caio, você colocou muito bem aí, você colocou muito bem isso. A gente não precisa inovar. Nós precisamos entender se a inovação que eu quero atende à necessidade do meu cliente, porque ele já vem com uma cultura pré-definida, ele já vem com uma formatação familiar, ele já vem com uma concepção de vida que, cara, são 5.570 cidades no Brasil. São 5.570 mercados imobiliários. E muitos desses aí, uma avenida separa e cria mais um outro mercado. É o micromercado que você diz, né? Cara, é muito bom ouvir isso de uma pessoa que respira a incorporação e sabe o que está falando, porque, cara, a nossa dificuldade hoje é entregar valor. Está sendo essa, entregar valor.
Zanotto, só agora estava pensando aqui nas anotações que eu tinha feito. Uma coisa também, não sei se isso entra nessa regionalidade também, mas é um assunto que está sendo discutido agora cada vez mais em voga, principalmente nas empresas listadas em bolsa, que é a prática do ESG, né? Tu ser sustentável em várias frentes, né? Isso também acaba entrando na questão que tu falou, né, Caio, de percepção de valor do cliente, né? Eu lembro que desde quando eu entrei no mercado imobiliário, em 2011, se falava, eu participava de algumas conversas com incorporadores, falavam muito, vamos tornar a obra mais sustentável, tornar os projetos mais sustentáveis. Sempre se falou disso, né, nos últimos anos. Mas era sempre esse ponto, tu coloca a captação de energia solar, por exemplo, né, placas ali em cima do estacionamento. É um processo muito caro de fazer e tu consegue agregar valor por isso, né? O cliente compra. Ainda há, né, essa discussão. E agora está mais em voga, naturalmente, tem muita prática acontecendo. Mas isso também, né, Caio, acaba entrando nesse ponto de o quanto tu consegue retornar, né? Porque a gente está falando de uma construção que precisa dar lucro para o consultor continuar fazendo, né? Para continuar provendo moradia. Não é uma ONG, né, de construção. Tu tem esse movimento de ESG, ele tem impactado também? Tu está vendo algum impacto nisso, Caio, de pressão de executar obras mais sustentáveis? Cara, eu acho que o impacto vai ser muito maior nos próximos anos. Eu vou até um pouco longe aqui para vocês entenderem o meu ponto. Não sei se vocês viram nas últimas 2 semanas a polêmica do OnlyFans. Sim. Aí é exatamente o ponto. Qual que foi a justificativa do pessoal para tirar o conteúdo adulto? Os bancos, eles estavam tendo dificuldade de funding. Ou seja, eu estou tendo dificuldade para pegar capital porque o meu produto não é, digamos assim, bem aceito no critério dos fundos. Então, ou seja, a parte financeira está influenciando o próprio business em si. Então, quando a gente fala aqui, vamos trazer para a construção, como que o ESG ele vem influenciando? É lógico que tem uma série de fatores, a gente já consegue vender isso bem através de certificações e tudo mais, mas eu acho que assim, daqui para frente vai ser mais acelerado um pouco pelo funding. Eu trabalho muito com a Caixa, principalmente financiamentos, Caixa e tudo, e recentemente a Caixa já tem há uns bons anos o que eles chamam de selo azul, que é de obra sustentável. Só que nunca ninguém deu muito moral, as construtoras, incorporadoras, mas esse ano eles começaram com uma política mais agressiva de desconto em taxa de juros para quem tem o selo azul. Ou seja, se eu estou pegando construindo minha obra com juros de 7% ao ano, se eu tiver o selo azul na minha obra, ou seja, se eu tiver uma pontuação de sustentabilidade, eu vou pegar 6,5%. E não só isso, meu cliente vai ter um desconto na taxa para ele comprar o imóvel também. Então, para o cliente ver que tem selo azul, que tem um empreendimento sustentável, ele já vai ter digamos assim, uma atratividade maior. Fala, nossa, nesse empreendimento que é sustentável, eu compro a um juros menor. Então, está começando ainda a formatar muita coisa mesclando o ESG com funding. Então, eu acho que aí vai ser um ponto de intersecção. Vai parar esse negócio de eu tenho que ser sustentável porque eu sou bonzinho, porque isso não. Eu tenho que ser sustentável porque isso tem valor para o investidor, isso tem valor para... Ele entra numa cadeia de valor muito mais sólida. Aí a gente vai falar também acho que é do Bradesco ou do Santander, que eles já chamam de plano empresário sustentável. Então, tem vários bancos que já estão linkando a sustentabilidade de empreendimentos com a própria taxa, o próprio crédito. Então, aí, para mim, vai ser um ponto de intersecção mais acelerado. O mercado imobiliário, de forma geral, ele já olha muito para isso, mas ele vai olhar muito mais, porque, peraí, isso está me dando uma vantagem competitiva em outros aspectos também. Não é só vender um empreendimento verde. Além isso já tem em alguns lugares, nem todos, mas em alguns lugares vender um prédio verde com certificação LEED e tudo mais, ele já tem um apelo comercial melhor, mas não é todo lugar. A partir do momento que entrar isso no funding, eu acho que vai ser mais difundido, digamos assim. Ou seja, tudo está caminhando para uma operação financeira de fato, né? É finança Exatamente. Em cima de finança, criando um ecossistema todo de produtos e serviços orientados a financeiro. Cara, é meio que a gente está vendo em tudo que a gente tem conversado, né, Jota?
Até eu perguntar para ti, Caio, tu tem visto linhas, tu falou bastante da Caixa aí, tu tem visto linhas alternativas de captação de crédito usando novos modelos, por exemplo, vamos lá, agora a gente está falando bastante de tokenização de ativos, né? Então, daqui a pouco, transformar o crowdfunding numa ideia de token para te captar dinheiro para fazer uma construção e tu vai ter os novos sócios lá em token. Isso já tá virando uma realidade para os incorporadores ou ainda é uma coisa também nessa linha de estudo ainda? Não, totalmente. O Zanotto, ele trabalhou ali na Tecnisa, ele deve ter visto muito que, tradicionalmente, a gente sempre captou muito dinheiro com o investidor. Exato. Via SCP ou via cota de algum fundo, alguma coisa. Agora, você falou aí dos crowdfundings, a gente está tendo a oportunidade de pulverizar muito mais isso. Então, está tendo uma disrupção nisso, é lógico que ela não é instantânea, porque é um mercado tradicional muito bancarizado. Então, a maioria das incorporações imobiliárias hoje ainda são dependentes de banco, mas a gente está tendo um ponto de virada. Então, os fundos estão entrando muito forte para competir até com o banco. A gente está tendo os crowdfundings trazendo esse peer-to-peer bem voltado para pulverização. Então, em vez de eu arrumar um investidor que vai investir 5 milhões na minha obra, eu arrumo 5 mil investidores para investir aquela mesma coisa através de tecnologia. Então, a gente está tendo uma oportunidade, aí falando de tecnologia mais voltado para a área financeira, a gente está tendo uma oportunidade de acessar modelos de funding não tradicionais, que é uma coisa nova, ainda não é tão competitivo quanto o banco, vários que você trabalham nessa ainda tem uma dificuldade de trazer a mesma taxa do que o Itaú, do que a Caixa, do que alguns bancos, né? Porque o banco ele tem acesso, por exemplo, ao SFH. Então, o banco ele pode pegar o dinheiro da poupança e te emprestar. O fundo já não pode. Então, assim, tem algumas vantagens que o banco tem. Mas a gente está vendo aí do Open Banking, mais um monte de coisa. Vocês até fizeram uma conversa, um podcast sobre mas a gente está vendo que o acesso que o banco tem a várias coisas, talvez com o Open Banking ele vai ficar mais difundido. Exato. E eu acho que essas operações aí de alternativas de crédito, algumas delas eles acabam se tornando sócio da operação, né? Então, em vez de tu pagar uma taxa, tu vai pagar um percentual do resultado, né? Isso acaba ficando mais caro, né? Claro, pro incorporador, né? Principalmente nesse cenário de margem apertada, isso acaba impactando, né? Eu estava também consultando aqui as minhas anotações, uma coisa que a gente acabou não falando, que é ver a tua... Tu fala um pouco sobre a questão de construção mais modular agora, né? Que é o sonho há muito tempo de fazer. Aquele case que teve agora há pouco do pessoal da Brasil ao Cubo, na construção lá de Tubarão, lá de Santa Catarina, que eles levantaram o prédio, acho que é o Level, alguma coisa assim, o nome do prédio, com estrutura metálica, né? Eu tenho visto algumas construções, tem um condomínio aqui perto de onde eu moro, de casas, aqui na beira do rio aqui, e de alto padrão, e esses dias eu dei uma volta ali, e até tem que te levar ali, Zanotto, para te ver, ele é o condomínio da Melnick ali. E, cara, eu vi algumas obras, tá? Considerável, um volume de obras em estrutura metálica, em steel frame, né? O pessoal usando a estrutura. Essa é uma alternativa mais barata, ou rápida, ou limpa? Qual é o porquê o cara acaba optando por trazer um steel frame na construção do que uma construção convencional, Caio? Aí é uma janela de oportunidade. Eu acho que quem trabalha com tecnologias inovadoras na construção, falando especificamente, está num momento muito bom. Por quê? Se eu não estou conseguindo performar da mesma forma que eu performava com a construção tradicional, eu tenho que testar novas. A steel frame ela já é muito consolidada em alguns países. Então, a gente tem uma facilidade de enxergar valor, porque quem já foi nos Estados Unidos já viu aquela construção lá, fala, não, isso aqui funciona lá fora, pode funcionar aqui. Você me perguntou de valor financeiro. Ainda não é mais barato, ainda não é mais rápido, mas por uma questão de ecossistema. A gente não tem ainda todos os fornecedores que a gente precisaria ter, a gente não tem tudo, mas a gente já percebe que tendo um tempo equivalente e tendo um custo equivalente, ou seja, próximo, o pessoal já está tendenciando a aderir. E a gente entra também, mais uma vez, eu acho que eu falo às vezes até muito de funding,
mas é para o pessoal entender mesmo tanto que é importante. Até pouco tempo atrás, a Caixa, que é o principal banco para obra de alto padrão, para financiamento de obra de alto padrão, porque comprar apartamento pronto, qualquer banco financia. Mas para financiar você construir a sua própria casa, hoje é basicamente a Caixa que trabalha com essa linha de financiamento. E de um tempo para cá, ela liberou como tecnologia não mais inovadora, ela liberou como uma tecnologia consolidada o steel frame. A partir do momento que eu posso fazer minha obra com financiamento e numa tecnologia diferente da tradicional, ela fica com mais, digamos assim, mais interessante. Então, muitos desse pessoal que você deve estar vendo, eles migraram por ter alguma facilidade nessa tecnologia, ou eles viram que o banco financiaria da mesma forma. Então, é uma obra que ele depende menos de mão de obra, é uma obra que ele tem menos variáveis, então é uma obra mais tranquila de se controlar. Não é mais barata ainda e não é mais rápida ainda, mas você depende de menos pessoas, digamos assim. Então, para algumas regiões que a mão de obra já está bem complicada, eu falo, aqui na minha região está complicado, mas eu sei que tem regiões que está mais complicado que a minha. Você conseguir manter o cronograma de obra pela falta de gestão. Então, para essas regiões, você olha assim, não, já que eu estou com dificuldade de mão de obra, deixa eu usar essa tecnologia que já vai me trazer menos mão de obra. Apesar de eu gastar a mesma coisa, eu vou ficar menos dependente de variáveis como a mão de obra. Então, por isso que você está vendo mais e você vai ver cada vez mais. Maravilha. Jota, é papo para mais um Prop Talks com o Caio. Já vi que vai ter que ter uma continuidade desse assunto com ele. Em algum momento nós vamos trazer ele de volta aqui. Eu tinha algumas coisas a mais pra gente falando aí ao longo do tempo, Zanotto, mas acho que a gente realmente vai ter que fazer uma segunda versão aí, Caio, desse nosso papo aí. Cara, show de bola. Tem mais algum ponto aí, Zanotto, que tu acha que a gente não abordou ainda, que a gente estava pensando em falar aí? Cara, teria muitas coisas, né? Mas alguns, tem bastante, mas eu acho que é melhor a gente deixar para um segundo papo ou para um presencial junto do Caio aí, para trazer uma turma para ouvir no presencial, que eu acho que também vale muito a pena. Caio, cara, excelente conversa. Puxa vida, você trouxe alguma luz aqui para quem está pensando em incorporar, para quem está vivendo da incorporação e trazendo a tua experiência do dia a dia. E mais uma vez, cara, obrigado por ter aceitado esse nosso convite. Foi uma conversa de altíssimo nível, altíssimo nível. E, cara, só tenho que dizer o seguinte: seja bem-vindo sempre ao Prop Talks em todas as iniciativas que a gente tiver aqui, seja por aqui num canal online ou no presencial, acho que a gente vai se encontrar bastante. E quando for a Porto Alegre, se for, avisa que eu vou junto. Eu tenho ido a Porto Alegre todo mês. Ele virou um gaúcho já, daqui a pouco ele já tá falando tu, tá quase. Jota, mas não é difícil. Quando eu vou e volto, a galera fala, mas pô, você tá falando igual os caras lá, pô, então... Quer dizer, é importante a gente tá sentindo toda a regionalidade do Brasil, como já foi falado aqui. Mas, Caio, seja muito bem-vindo a esse projeto. Obrigado por ter conversado aqui com a gente. Jota, mais uma vez, valeu. Fomos para mais um episódio. Caio, suas considerações finais aí, meu amigo. Maravilha. Eu fico muito agradecido pelo convite. Igual eu falei, eu acho que esse tipo de conversa ele engrandece muito todo mundo. O conhecimento, quando ele é compartilhado, ele multiplica, né? Então, é sempre bom estar ouvindo, falando, porque a gente vai vendo outras perspectivas fora ali da nossa bolha, do nosso círculo. É bom falar isso. E até divulgar para quem... eu tenho um Instagram de geração de conteúdo, que é O Incorporador. Então, a gente fala muito desse tipo de coisa, traz muita coisa aqui. E tenho também uma newsletter que chama Incorpora News, que eu falei ali no começo, que é basicamente tudo que vai saindo de atualização, tal, para a gente que está no mercado imobiliário, os players do mercado imobiliário, eles têm que entender que a gente está num momento de transição, então é mais do que nossa obrigação ficar ligado, saber o que está acontecendo para não ficar para trás, né? Então hoje a mudança ela é muito mais rápida do que era antigamente. Então acompanhar sempre o Prop Talks, acompanhar tudo que está acontecendo, porque se ficar 5 anos away, quando voltar, vai estar fora do mercado. Você tem que saber semana a semana o que está rolando. Exatamente. Obrigadão pelo convite novo. Show de bola. Caio, obrigado aí por participar com a gente. Mais um bate-papo aí que a gente faz. E realmente, galera, segue aí. É bom que tu colocou aqui o nome, aqui, o arroba incorporador.
Um bom arroba, hein, Caio? Conseguiu pegar um arroba exclusivo aí, viu? Exclusivo. Acompanho o Caio ali, porque ele posta bastante coisa legal, eu acompanho sempre. Assino o newsletter sempre também. Recebi hoje de manhã, inclusive, Caio, a newsletter aí, o Corpora News. E, pô, show de bola. Pelo que deu pra gente falar aí, Zanotto, e as coisas que a gente já pontuou, a gente vai ter bastante coisa acontecendo na construção aí nos próximos anos, hein? Vamos. Vai ter bastante coisa. Acho que, como o Caio falou, se o cara ficar, acho que menos de 5, tá? Se ficar um ano fora, pegar um ano sabático, no ano seguinte, quando tu volta, é outro planeta, tá? É outra coisa que tá acontecendo. Já vai ter que estudar tudo de novo que vai acontecer. Então a gente faz o seguinte: nós estamos gravando aqui em 2021, em final de agosto de 2021. Vamos chegar em dezembro, trazer o Caio de novo para ele falar assim: puta, em 6 meses mudou tudo. Valeu, gente. Valeu, abração, Jota. Abração, Caio. Até a próxima, galera. Valeu. Até a próxima.